vamos continuar cultuando a Deus através do estudo da Palavra de Deus, né? Que é uma forma de culto. Em espírito e em verdade te adoramos. Então vamos para a verdade, que é a Palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, ó Deus Altíssimo. Vou pedir aos irmãos, se eu achar a minha cola aqui, achei. Vou pedir aos irmãos para abrir. Como é o mês da família, o pastor Carlos pediu para mensagens direcionadas, né? Pediu aos irmãos, vamos escolher uma família aí do Velho Testamento primeiro, e depois uma família do Novo Testamento. Uma família da verdade, uma família da Bíblia, para a gente estar aprendendo com elas. Deuteronômio capítulo 26, vou pedir aos irmãos que estejam abrindo, Deuteronômio capítulo 26, versículo 16. E aí eu vou aproveitar esse texto da Escritura, né? Esse texto aí da verdade, para a gente poder basear também a nossa oração. Deuteronômio capítulo 26, versículo 16. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje, fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, uma aliança, né, daquele povo com Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, um povo do Senhor, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória, sobre todas as nações que fez, e para que sejas um povo santo ao Senhor Jesus, ao Senhor teu Deus, como te tem dito. Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, por esse culto tão maravilhoso, Senhor, que nós podemos oferecer a ti. E que nós possamos ser as famílias que o Senhor tem colocado na terra, Senhor, para glorificar o teu nome, cumprir a tua palavra e dar testemunho do teu reino. É o que nós te pedimos, desde já, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Continuando então na leitura, aí mesmo em Deuteronômio, no capítulo 27, o Senhor está dando algumas imprecações, né? Algumas consequências, caso essas famílias não estivessem debaixo da lei de Deus. Nós vamos começar pelas imprecações, pelas maldições, mas depois nós vamos chegar também nas bênçãos da obediência. No versículo 14, os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Os levitas eram responsáveis por ensinar as escrituras. Hoje a gente associa muito levita com música. Também fazia parte do trabalho deles, né? Mas o evento principal era o ensino da palavra. E o que eles iam ensinar então, versículo 15, maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, né? Por isso nós acabamos de cantar, em espírito e em verdade. Espírito tem forma? Alguém já viu ou não? Espero que não, né? É bom não ver. Se vê, é assombração, foge, né? Então, irmãos, nós adoramos em espírito, né? Sem forma. Nós não fazemos forma alguma para adoração, porque isso é abominável ao Senhor. Obra de artífice, pode ser o cara mais artista do mundo, mas nós não vamos usar. E puseram em lugar de culto, em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe, né, desobediente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, né, e invadir a terra. Aqui era uma lei que ela também fazia parte do país, né? Era uma lei moral e também uma lei cívica. E todo o povo dirá amém. Amém. Aí, o Cido concordou com a lei de Deus. Bom. Aí, versículo então, do 18 a 20 agora. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. É interessante esse cego errar o caminho,
Porque aqui dá a impressão que alguém lá no trânsito, né, atrapalhando o ceguinho a atravessar a rua, mas não é isso, né? Aqui, o cego é aquele incapaz de compreender a Escritura, e aí o professor, em vez de ensinar ele corretamente, ensina ele o erro, por ganância, ou vaidade, ou qualquer outra coisa. Versículo 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Versículo 20, maldito aquele que se deitar com a madrasta. E é isso que parece até esquisito, né? A gente imaginar uma família em que o pai ficou viúvo, casou de novo, e agora ele tem uma esposa que não é mãe dos filhos dele do primeiro casamento, e esse filho então se deita com a madrasta. E a gente vai ver isso numa família lá em Coríntios, no capítulo 5. E é interessante porque o mandamento está aqui e a desobediência está lá no Novo Testamento, lá na igreja de Corinto. E é importante a gente fazer esse tipo de relação da palavra de Deus, né? Então, maldito o que fizer esse tipo de pecado, porquanto profanaria o leito do seu pai, e todo o povo dirá amém. E na Bíblia, no Velho Testamento, as pessoas que faziam isso eram apedrejadas. Versículo 26, o que isso tem a ver com a família? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Amém aqui é o sentido de concordar, né? A ideia é que a gente não discorde da Escritura, da palavra de Deus. Capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Será realmente um povo diferente, um povo que dá testemunho, um povo que glorifica o Senhor. Versículo 15, ele vai dizer, se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ele lança uma série de maldições, que eu não vou ler todas, os irmãos podem ler em casa, eu vou ler resumidamente. Versículo 28, eu leio de vez em quando isso aqui só para eu ter insônia, porque vale a pena, às vezes, a palavra de Deus trazer um pouco de desconforto para a gente. Versículo 28, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito. Apalparás ao meio-dia como cego. Esse cego aqui é o mesmo cego lá do capítulo anterior. É o cego incapaz de compreender a Escritura, tá certo? Apalpa nas trevas e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. A consequência de desprezar a Escritura. No versículo 32, famílias. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outros povos. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades, porém, saudade todo dia. Porém, a tua mão nada poderá fazer. Quando nós vemos o Holocausto de Hitler, né? O que ele fez com as famílias dos judeus, é muito interessante pensar sobre isso, porque essa lei ela foi guardada pelos judeus, e exatamente os judeus que não a obedeceram, eles sentiram na pele o efeito dessa desobediência em vários momentos da história, né? Quando nós estudamos a história de Israel, após eles terem rejeitado o Senhor Jesus, e durante até o Velho Testamento, quando eles caíram na mão do Nabucodonosor, quando eles caíram na mão do general Tito, no Novo Testamento, a gente vê o terror que Deus trouxe a esses filhos desobedientes. E eu quero mostrar para os irmãos, né, uma família, antes disso, versículo 63, Deuteronômio 28, 63. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais a possuí-la. Isso aconteceu? Aconteceu. Na história dos judeus. Várias vezes. Quando a gente lê como o general Tito pôs fogo em Jerusalém, como ele destruiu o templo, é uma coisa apavorante o que Deus fez com os judeus, que tiveram a audácia
de desobedecer a palavra dele, porque Deus, irmãos, é fiel, ele cuida da família dele, dos filhos. Ele não faz a mesma coisa com aqueles que não são filhos, mas com os filhos, ele trata com energia. Isso é muito bom, é muito saudável. 1 Samuel, nós vamos ver aqui um levita, o levita Eli, um sacerdote levita, que ele achou que a palavra de Deus era algo a não ser assim tão temida. 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, depois nós vamos chegar ao Novo Testamento e ver outras famílias lá, mas 1 Samuel capítulo 3, para o nosso ensino e regozijo, versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele estava morando na casa de Eli como um filho adotivo. A mãe dele, Ana, fiel ao Senhor, havia deixado ele ali para o sacerdote Eli criá-lo. Felizmente Eli, que tinha criado muito mal os filhos dele, como Samuel era aquele filho adotivo, ele criou direito, né? Não teve dó de executar o menino, e ele criou muito bem o Samuel. E Samuel, quando cresceu, muito fiel a Deus, ele ainda não conhecia o Senhor, porque ele ainda era menino, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem. E por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E o Senhor então começou a falar com Samuel. A voz do Senhor como um trovão, como o som de muitas águas. A voz poderosa do Senhor chegou aos ouvidos de Samuel. Versículo 10. Que possa chegar aos nossos ouvidos também, irmãos. Versículo 13. Versículo 10 primeiro. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Esse respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa, em relação a Eli. Para sempre. Nunca vai acabar esse julgamento na casa de Eli. Pela iniquidade que ele bem conhecia, ele sabia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, fazendo o sacerdócio de qualquer jeito, e ele os não repreendeu. Eli amou mais aos filhos do que a Deus. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E nós estávamos ontem no estudo bíblico, e Deus confirmou meu coração, através do irmão, que trouxe a história do sacerdote Aimeleque, né? Bisneto de Eli. Então Deus disse que nunca ia perdoar Eli. Na eternidade, Eli iria estar cumprindo a sentença de Deus. E lá em 1 Samuel, o bisneto dele chamava Aimeleque. Vou pedir aos irmãos, 1 Samuel, capítulo 22. Desculpe, irmãos, antes de chegar no 22, eu vou ler com os irmãos o 4, tá? 1 Samuel 4 ainda, só para não perder aí a linha de raciocínio. Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, tá? 1 Samuel 4:17. Houve grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, os filhos de Eli, Hofni e Finéias foram mortos e a arca de Deus foi tomada. E ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Deus faz isso com todo mundo? Não. Esse tipo de julgamento não é para o mundo inteiro, tá, irmãos? Esse tipo de julgamento é só para o povo de Deus. Porque ele disciplina e corrige o seu povo. A disciplina começa pela casa.
1 Samuel, então, capítulo 22, versículo 18. Porque talvez vocês perguntem assim, por que tem tanto bandido aí no mundo, matando, estuprando, e nada acontece com ele? Por quê? Porque não é filho de Deus. Se fosse, estaria frito. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 18. Então, disse o rei a Doeg, volve-te e arremete contra os sacerdotes, contra aqueles sacerdotes que haviam ali naquele período, mais ou menos 100 anos depois que Eli já tinha morrido, e haviam então ali os sacerdotes, descendentes de Eli. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes, matou naquele dia 85 homens, que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Cumpriu-se a palavra do Senhor sobre toda a descendência de Eli, sobre esse sacerdote. Versículo 20, porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar. Um escapou, olha aí. Um descendente de Eli escapou. Salvou-se e fugiu para Davi. Interessante a história desse Abiatar, né? Ele fugiu, não foi morto. Mas quando a gente continua estudando a Bíblia, a gente chega lá em 1 Reis, e a gente vai perceber uma característica interessante aqui. Eu vou convidar os irmãos a estarem abrindo. O início do reino do rei Salomão. 1 Reis. Então Abiatar foi o único descendente de Eli que continuou no sacerdócio. E aqui no reino de Salomão, tem uma menção especial a Abiatar. 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. E a Abiatar, o sacerdote, já estava bem velhinho, né? Que ele tinha servido ao rei Davi. Salomão disse, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levantaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli, mais de 100 anos antes, lá em Siló. Deus está em boa memória, né, irmãos? Ele fala e ele cumpre. Glória a Deus por isso. Agora, irmãos, indo para o Novo Testamento, eu quero mostrar para os irmãos como é que Deus trata as famílias, né? Do Novo Testamento, as nossas famílias. Com graça, né? Com misericórdia, disciplina amorosa. E vamos ver primeiro Mateus 13, 24 e 25. Antes de chegar nas famílias diretamente cristãs, a gente vai ver como é que as famílias cristãs em relação ao mundo. Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus conta algumas parábolas, dizendo como é que o reino de Deus iria se comportar no mundo. Aí tem aquela parábola bem conhecida no capítulo 13, versículo 24, eu não vou ler toda a parábola. Outra parábola ele propôs dizendo, o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse homem tinha um grande campo. É muito importante essa palavra campo aqui, porque nós devemos ver o que essa palavra significa. Que esse homem dessa parábola, o campo dele é gigantesco, é muito grande mesmo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No versículo 28, perguntaram, Senhor, tem joio aí no meio do trigo? Aí Deus diz, ele porém lhes respondeu, um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, não vamos arrancar o joio? Replicou-lhe, não é para separar ainda. Replicou-lhe ele, para que se separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, não danifiquem o trigo. E
E o Senhor Jesus entende que os discípulos não tinham entendido a parábola. Ele sabia disso. Então ele vai explicar a parábola lá no versículo 36. Então, despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegando a ele os seus discípulos disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do campo. A parábola do joio do campo. Então o Senhor Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra. O campo é o mundo. O mundo inteiro é o campo, tá? O campo é o mundo. Isso vai ficar bem gravado na nossa mente. O campo é o mundo. Por que isso é importante? Porque talvez lá no seu trabalho, você semeia a palavra de Deus, um ou outro se converte, mas nem todos vão se converter. Então, por exemplo, vou pegar o irmão Tiago, quando era da Marinha, por exemplo. Ele vai lá, prega a palavra, alguns se convertem. Aí ele fala assim: não, então vamos arrancar o joio, vamos arrancar quem não se converteu. Porque o diabo tem vários meios de semear a palavra dele, através da TV, através da internet, através de muitas coisas. E tem muita gente lá que... Vamos arrancar, vamos deixar só crente trabalhando aqui na empresa. É possível isso, não? Arrancar o joio de lá? Não é possível. Porque o Senhor Jesus diz assim: não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não tem como o joio ser arrancado do mundo ainda. Isso vai acontecer em Mateus 25. Mateus 25 fala do julgamento das nações, quando o Senhor Jesus vier e separar o joio do trigo. Isso vai acontecer em Mateus 25. Aqui não. Eu não posso na minha empresa falar: daqui para frente só trabalha crente aqui, até porque eu nem sei quem é crente de verdade, né? Eu não posso fazer isso no mundo. No mundo convive. Não tem como ser diferente. Até porque eu posso prejudicar um crente. Por exemplo, eu tenho um pai de família que trabalha na minha empresa que não é crente. Eu não vou com a cara dele, despeço ele. E lá na casa dele, o filho dele é crente, vai passar fome, porque eu despedi o pai dele que não é. Então essa normativa, não é possível arrancar o joio da minha empresa. Nesse sentido. Então no mundo convive. Vai haver o convívio pacífico. Muitas vezes não. Explicado isso, vamos agora para Mateus 25, né, o julgamento das nações, que é quando vai haver essa separação de forma definitiva. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai realizar o grande julgamento. Algumas Bíblias traz como subtítulo, né, a palavra julgamento das nações. Porque aqui é o julgamento do mundo inteiro. E o Senhor Jesus, Ele vai fazer essa separação definitiva no versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará todas as nações, o mundo inteiro, o campo. Esse é o campo. Muito bem. Agora, eu queria mostrar para os irmãos como Pedro encara a questão da família de Deus, da noiva de Cristo. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 16 a 18, o apóstolo Pedro nos ajuda a ter um pensamento mais ajustado acerca da família de Deus. Aquela família que Deus está tratando, aquela família que Deus está cuidando, aquela família que Deus está, muitas vezes, disciplinando para a sua glória. Então, 1 Pedro, capítulo 4, a gente vai observar aqui no versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome de cristão. Não tenha medo de sofrer como cristão. Glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo na casa de Deus não é futuro. O juízo das nações é futuro. O juízo da casa de Deus é presente. Ora, se primeiro vem por nós, o povo de Deus, a igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Com certeza, uma punição muito maior, mas na eternidade, e a eternidade nunca vai passar. Versículo 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então Pedro, ele faz questão de deixar uma clara distinção na forma como Deus trata o seu povo e na
forma como o mundo é tratado. O mundo realmente, ele é deixado para o juízo eterno. Mas o crente, ele já é tratado, disciplinado e julgado desde já. Por que ele é tratado com juízo? Para correção. Por que Jó foi entregue nas mãos de Satanás? Para correção do seu caráter. Porque no final do livro de Jó, ele diz assim: conhecia a Deus só de ouvir. Agora conheço face a face. Quem que ensinou Jó? Né? Quem que matou a família dele inteira? Quem que destruiu todos os bens dele? Não foi Satanás? Amando do Senhor? É só ler o livro de Jó, você vai ver lá. Então a disciplina. Quem que foi que diz assim, Pedro? Já falei. Pedro. Satanás pediu para te cirandar, né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Pedro foi entregue nas mãos de Satanás para a correção do seu caráter. Então nós vamos ver aqui, 1 Coríntios, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, Deus usa ferramentas, e até mesmo, muitas vezes, né, ferramentas duras, para a nossa disciplina, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento em santidade. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver uma igreja de Coríntios que estava sofrendo muitas dificuldades. Uma das dificuldades dessa igreja era a questão doutrinária. A questão doutrinária, muitas vezes, ela suscita partidarismo, o que é um erro terrível. Não deve, é um erro partidarismo. Eu sou desse, eu sou daquele, eu gosto. Isso é erro, um erro grave. Então essa igreja, não entendendo a função da doutrina, que é amorosa, que é para o crescimento, que é para a santificação, apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eles viviam, você já viu adulto com cabeça de criança? Normalmente a gente pensa nisso como uma deformidade, né? Deformado, um adulto que ainda pensa como criança. Isso é contra a natureza, o adulto tem que pensar como adulto. Então esses irmãos, eles estavam sofrendo uma deformidade espiritual. Leite vos dei a beber, né? O adulto vivendo de leitinho, realmente era uma deformidade física gigantesca. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Qual que era a carnalidade deles? Havendo entre vós ciúmes e contendas, disputas, né? Não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Alguns dizem, eu sou de Paulo, eu gosto da doutrina de Paulo. E outro, eu gosto da doutrina de Apolo. Não é evidente que andais seguindo homens? Vocês não estão seguindo a Escritura, vocês estão seguindo homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. Eles são apenas servos de Deus. E nós não devemos ser seguidores de homens. Nós devemos ser seguidores do Senhor Jesus Cristo, da Escritura. 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como os ministros de Cristo. É apenas isso que nós somos. 1 Coríntios 4, 1. Somos ministros de Cristo. E dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, que pregue fielmente a palavra e que tenha uma vida de santidade. Todavia a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós. Eu não quero saber se vocês me acham melhor ou pior que alguém. Não é esse o meu objetivo como apóstolo, é isso que ele está dizendo. O meu objetivo não é ser grande aos olhos de vocês, não é que vocês me coloquem num pedestal ou ser julgado por vós melhor ou pior que outro, porque isso não é o objetivo do apostolado, do ministério. Todavia, a mim pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo, no sentido de eu não me olho no espelho, eu sou o cara. Não, eu não tenho esse tipo de julgamento sobre mim mesmo. Eu não me acho melhor nem pior. Eu simplesmente sou um servo. É isso que ele está dizendo. Porque de nada me argui a consciência. Eu não tenho a consciência pesada sobre aquilo que eu ensino. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Porque ele estava dizendo, a minha justificação não vem das minhas obras, mas vem de Cristo. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Espera, vamos ver como é que essa doutrina vai se comportar no tempo. O tempo vai dizer se a doutrina que eu prego, ou a doutrina que Apolo pregava. Só lembrando, nós estamos trabalhando aqui
com as doutrinas que Paulo pregava e que Apolo pregava. Então ele vai dizer assim, porque nada não julgueis do tempo não, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o desígnio dos corações, a intenção da doutrina. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Nós estamos dando um ensino doutrinário. E alguns irmãos, em vez de entender a doutrina, eles ficam se preocupando quem é maior. Se Apolo é maior, se Paulo é maior. Vocês estão focando no lugar errado, não é esse o foco. Não é aí que você tem que olhar, você tem que olhar a doutrina. A doutrina, o tempo vai dizer se ela é verdadeira ou não. Então, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Não inventa. Fica só no que está escrito e entende o que está escrito. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Permanece no que está escrito. Quem aqui conhece a doutrina de Apolo? Não sei se tem algum livro apócrifo, né, que fala sobre isso. Mas o tempo provou qual que é a certa ou não provou? Provou. Qual que você conhece? A doutrina de Paulo. Ou pelo menos devia conhecer. Por que nós conhecemos a doutrina de Paulo? Porque é justamente isso que ele está profetizando. O tempo vai dizer. Qual é a doutrina? Que é aprovada pelo Senhor. Que trará à luz as coisas ocultas. Então, o tempo colocou no cânon, nas Escrituras, a doutrina que nós devemos conhecer, a doutrina do apóstolo Paulo. E nisso, o apóstolo Paulo continua ensinando essa igreja, primeiramente, não concentre suas forças nos ministros, nos homens, concentre a sua força na Escritura, porque ela sim é a palavra de Deus. Versículo 19, 1 Coríntios 4, 19. Mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque havia gente ali dentro daquela igreja que não aceitava o ensino de Paulo. A gente vê isso em outros capítulos mais adiante. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10 e 11, é dito que alguns diziam que ele era muito forte no falar, mas a presença física era fraca. Então ele diz assim, eu vou visitar vocês muito em breve. Versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, simplesmente, mas em poder. Poder contra o pecado, poder para a santidade, poder para uma vida justa e reta diante de Deus. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então o apóstolo Paulo, escrevendo muitas vezes duramente à igreja dos Coríntios, ele estava corrigindo. Aí ele chega no capítulo 5 que vai falar sobre essa família. O que acontecia com essa família aqui? Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, né, dentro ali daquela igreja. Imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, que são terríveis, existe. Isto é, haver alguém que se atreva a possuir a madrasta, a mulher do seu próprio pai. Que é exatamente aquilo que a gente leu lá no Velho Testamento. Né? O homem ficou viúvo, envelheceu, casou de novo e o filho estava ali fazendo essa barbaridade. E na igreja, convivendo normal ali. O que o apóstolo Paulo fala? Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, né? Vocês se alegrarem com esse tipo de coisa, ou não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, quando o pecado não é corrigido, ele afeta a todos. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, né? Comece a usar da disciplina, da correção, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Cristo não morreu em vão. Ele não morreu simplesmente para nos libertar do inferno. Ele morreu para nos libertar do pecado. Se Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, nós devemos viver segundo Cristo em santidade. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, não repetindo as coisas do passado, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. No versículo 5, ele diz assim, entregue esse sujeito aí a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Há uma possibilidade que alguém que é entregue a Satanás, após uma dura correção, como foi com Jó, como foi com Pedro, alguns se convertem. Pedro se converteu, Jó se converteu. Saul também foi entregue a Satanás. Judas também foi entregue a Satanás. No caso deles, não houve correção. Mas nós sempre oramos pela pessoa, para que quando punida, para que quando venha sobre ela a mão do Senhor, ela seja convertida, ela mude
de atitude. Então, 1 Coríntios no capítulo 5 ainda, no versículo 11, é que agora não tem mais um relógio ali, irmão, mas eu vou tentar ser breve. Qualquer coisa, o irmão põe o relógio ali que eu vou saber o horário. 1 Coríntios, então, ainda no 5, o versículo 11, né? Ele vai dizer assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente. Ele vai dizer assim: olha, no mundo, lá no seu trabalho, se tiver algum irmão, se tiver algum colega de trabalho que é impuro, que é idólatra, não tem problema, você não vai arrancar o joio de lá. O Senhor Jesus disse, né? Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Mas se alguém, dizendo-se irmão, estiver com uma vida errada, alguém que confessa que Jesus é o Senhor, alguém que se diz irmão, fizer essas coisas, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Ou seja, não há comunhão. Pois o tratamento dentro da igreja é diferente do tratamento do mundo. O mundo não tem jeito, você não vai mudar o mundo. O mundo vai de mal a pior. Vai ser julgado por Deus no dia do juízo, do julgamento das nações. Agora, dentro da família de Cristo, o princípio é outro. Dentro da família de Cristo, há a disciplina de Cristo. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Realmente os de fora, os do mundo, não é a sua alçada julgar ou mesmo condenar. Pelo contrário, pregar o evangelho para que seja salvo. Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará, lá no juízo. Mas os de dentro expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A igreja, sim, essa precisa ser tratada com o juízo do Senhor para correção. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 5 a 7. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Será que não tem alguém que conhece a Bíblia aí o suficiente para fazer o que é certo? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão. Aqui já é uma questão financeira que havia ali. Isso perante os incrédulos. Eles, em vez de resolver os problemas internos, promoviam escândalos e iam para julgamentos nos tribunais por questões financeiras. Só existir entre vós esse tipo de demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Deixa quieto. Desde que seja para não promover escândalo, e se estiver em você suportar, suporte. Porque não sofreis antes o dano. Então Paulo está dizendo que nós devemos fazer de tudo para jamais permitir que o mundo deboche da igreja. Que o mundo olhe para a igreja e diga assim: nossa, olha só o que acontece lá dentro. Nós devemos proteger o nome do Senhor Jesus que nós carregamos. O nome de cristão. O nome de Deus está posto sobre a sua noiva. Quando uma mulher está para casar, ela sabe que o nome do marido dela vai ser posto sobre ela. Ela vai carregar aquele nome. O nome de Cristo, de cristão, está sobre a igreja. É uma responsabilidade gigantesca a nossa conduta, tanto aqui dentro, quanto lá fora. E por último, uma família que tinha alguns elogios e algumas repreensões do apóstolo João, o apóstolo do amor. Eu vou pedir para os irmãos para terminar, abrir na epístola de João, na segunda epístola. Segunda epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, ali no final da Bíblia, do Novo Testamento. O presbítero, né, João, ele era um presbítero, era um líder, né? A senhora eleita. A senhora eleita. Eleita é um sentido de que Deus a elegeu, que Deus a colocou nessa posição. E aos seus filhos, a família toda dessa senhora, quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco, em verdade e amor. Amor na Bíblia, ele nunca é solteiro, tá?
O amor na Bíblia não é solteiro, ele não é uma causa única em si mesma. O amor na Bíblia, ele é ligado à verdade. Quando você lê Efésios 4, você observa isso. Amor e verdade. Não existe amor na mentira. E não existe amor genuíno e verdadeiro fora da palavra de Deus. Só pode haver amor na palavra, ligado intimamente à Escritura. Fiquei sobremodo alegre, versículo 4, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, na palavra, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, porque a Escritura é sempre a mesma, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Desde que seja na verdade, na palavra e no mandamento, não há dificuldade em amar uns aos outros. E o amor é este. Qual que é o amor? Que andemos segundo os seus mandamentos. Tem gente que fala, não, eu não vou disciplinar segundo a Bíblia, porque isso é falta de amor. Disciplina é falta... Irmão, disciplina é prova de amor. É a única prova pura, santa, verdadeira, que você ama a pessoa, é quando você quer que ela seja corrigida. Deixar sem correção não é amor. É encaminhar um cego para um precipício. Isso não é amor. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Nesse específico. É que andeis nesse amor. Amor pela palavra, com a palavra, no santo mandamento. Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Isso é comum, sempre vai ter. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, né? Eram os gnósticos, que diziam que o Senhor Jesus não tinha um corpo humano como o nosso. Assim, é o enganador e o anticristo, essa mente que sempre dissemina falsos ensinos, e que já trabalha no mundo desde o princípio. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, completo louvor de Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que inventa moda, que segue modismos, que não é apegado à Santa Escritura, e nela não permanece, não tem Deus. Ah, mas eu falo Jesus, mas não é o da Bíblia. Tem muita gente que fala isso, mas não é cristão de genuíno, não nasceu de novo. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. E só tem esse. E não tem meio termo. E o morno? O que Deus faz com o morno? Vomita. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Engraçado que o apóstolo do amor, eu sempre imagino o João, né, que é o apóstolo do amor, ele é muito mansinho, né? É o apóstolo do amor. Mas o amor, irmãos, ele anda junto com a verdade. E o apóstolo João, ele já estava velhinho quando ele escreveu isso aqui. Ele já tinha sido queimado em óleo quente, lá na ilha de Patmos. Já tinha sofrido absurdo por causa da doutrina de Cristo. Mas ele, velhinho, ele exortava os seus filhinhos na fé. Permaneça na doutrina, conheça, aprenda. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras. Não receba o falso ensino. Não ande por esses caminhos tortos. Rejeite. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Pois espero ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam, essa família santa, abençoada por Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, então, irmãos, fazemos uma oração, para nós podermos encerrar, então, o nosso culto da manhã, o culto em espírito e em verdade, na Santa Escritura. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, santo, justo e bendito, muito obrigado, Pai, pela exposição da Tua doutrina, da Tua palavra, que nós possamos guardar em nossos corações, Senhor, com a capacidade do Teu Espírito para obedecê-la, que nós possamos prestar um culto a Ti em espírito e em verdade, agradável aos Teus olhos, que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome todos os dias, e que o Senhor se alegre na sua noiva, que o Senhor não se alegre na disciplina terrível, como ocorreu ali no Velho Testamento, mas pelo contrário,
se alegre em tomar a tua noiva para ti,